Socialistas, como nós sabemos, odeiam o livre mercado, odeiam que as pessoas possam ter sua propriedade privada e fazer com a sua propriedade trocas voluntárias. Socialistas acham que um órgão central deve controlar as trocas voluntárias, deve controlar o mercado, deve controlar a propriedade das pessoas. E nós vemos que os governos socialistas tentam congelar os preços, eles não deixam as pessoas produzirem o que elas quiserem, contratarem quem elas quiserem, trabalharem para quem elas quiserem e venderem os seus serviços e produtos pelos preços que elas quiserem. Os socialistas acham que o governo deve controlar os preços. O governo deve dizer, você só pode vender por esse preço aqui, que eu acho que é o preço certo. E o resultado é que nós vemos que os países socialistas ficam pobres, miseráveis. A população fica miserável. A gente já viu isso na União Soviética, a gente já viu isso em Cuba, a gente já viu isso na Venezuela. Aliás, a gente está vendo hoje isso na Venezuela e na Coreia do Norte. São países miseráveis que antes eram países normais, como a média dos países, e depois dos governos socialistas se tornaram miseráveis. Uma das grandes razões dessa miséria é o controle de preços. E nesse vídeo eu vou explicar economicamente como o controle de preços traz miséria para a população. Primeira pergunta que a gente precisa fazer sobre riqueza e miséria é de onde vem a riqueza. Nós precisamos perguntar de onde vem a riqueza e não de onde vem a miséria, porque a miséria é natural. Na natureza, a nossa espécie não tem nada, só tem o próprio corpo e a selva. Então a pergunta que nós devemos fazer é de onde vem a riqueza, e aí nós precisamos entender a miséria como a ausência desse mecanismo que traz riqueza. Então vamos entender por que nós temos alguma riqueza nos dias de hoje, que aliás é muita riqueza, porque se você parar para pensar, uma pessoa hoje de classe média baixa tem mais recursos, tem mais qualidade de vida do que um rei da Idade Média. Então até as pessoas que nós chamamos hoje de pobres, comparado com a Idade Média, elas são ricas. Então nós temos que entender que mecanismo é esse que traz riqueza e por que o socialismo impede esse mecanismo de funcionar, destrói esse sistema que produz riqueza. Eu já fiz um vídeo chamado Como o Mercado Gera Riqueza, que eu vou colocar na descrição, onde eu explico isso, e basicamente é o seguinte: as pessoas se especializam na produção de um determinado produto ou serviço, isso se chama divisão de trabalho. Algumas pessoas se especializam na produção de uma coisa, outras se especializam em outras produções, e depois essas pessoas trocam o que elas produziram num livre mercado. Para facilitar essas trocas, acaba surgindo uma coisa chamada dinheiro. O dinheiro serve como médium entre a troca de produtos e serviços, e através desse sistema de preços é que surge esse mecanismo que gera riqueza. Então o sistema de preços é uma peça fundamental desse mecanismo que traz riqueza para a civilização. O sistema de preços livre, no livre mercado, onde cada proprietário, com a sua propriedade privada, escolhe o preço pelo qual ele vai vender a sua propriedade, é claro, contanto que alguém queira comprar, eles vão fazer a troca. Então, quando uma pessoa quer lucrar, é aí que ela vai gerar riqueza através do sistema de preços, pelo seguinte motivo: quando uma pessoa quer lucrar, ela vai querer produzir alguma coisa que as outras pessoas queiram comprar. Se as outras pessoas querem comprar, isso significa que elas acham que esse produto vale mais do que o dinheiro que elas estão dando, porque em toda troca voluntária você troca alguma coisa por algo que você acha que vale mais. Por isso que você troca. Se você achasse que vale a mesma coisa, você nem ia se dar o trabalho de trocar, porque é a mesma coisa. Para que eu vou trocar se não vai mudar nada? Quando você compra alguma coisa, você acha que, naquele momento, aquela coisa que você comprou vale mais do que o seu dinheiro. Então, quando uma pessoa quer lucrar, ela quer produzir algo, ela vai ter um custo para produzir em dinheiro, então vai ter um preço da produção, um custo de produção, na verdade, e ela vai ter um preço no mercado pelo qual ela vai vender. Para que ela tenha lucro, esse preço precisa ser mais alto do que o custo. Só que, para uma pessoa comprar o seu produto, ela precisa achar que o seu produto vale mais do que o preço que ela está pagando. Resultado, quando uma pessoa quer lucrar no livre mercado, ela vai ter que vender aquilo por um preço maior do que o custo. Isso significa que ela produziu mais valor, mais riqueza. Ela gastou um certo valor
para produzir algo que tem mais valor do que ela gastou, e só se ela fizer isso, ela vai conseguir o lucro. Então, o sistema de preços no livre mercado, a troca voluntária de propriedade, traz uma informação para o produtor e para o comprador de que riqueza está sendo gerada, e eles não precisam saber disso, eles não precisam falar: nossa, como eu sou bonzinho, eu quero trazer mais riqueza. Não, isso não depende da intenção. O socialista ditador, que traz miséria para milhões de pessoas, pode ser mais bem intencionado do que o capitalista que quer lucrar. Só que a sua intenção não importa. A realidade não liga para a sua intenção. A realidade funciona através de leis, inclusive leis econômicas. Então, quando o empresário quer lucrar, ele precisa produzir valor, ele precisa pegar todo aquele custo que ele teve para produzir e trazer algo que vai valer mais do que o custo, porque um comprador vai querer comprar por aquele preço e aí você vai ter lucro. Resultado, você contratou alguém para produzir aquilo, aquela pessoa acha que o salário vale mais do que o trabalho, por isso que ela trocou. Toda pessoa, quando ela troca voluntariamente a sua propriedade, ela troca por algo que ela acha que vale mais. Então, o comprador ganhou algo que vale mais do que o preço. O trabalhador ganhou um salário que vale mais do que o trabalho. E o empresário ganhou um lucro que vale mais do que o custo. Então, o sistema de preços conseguiu trazer uma informação para que o empresário, o trabalhador e o comprador, todos eles produzissem mais riqueza. Então, o sistema de preços consegue fazer com que o livre mercado, baseado na propriedade privada, sem ninguém precisar controlar isso centralmente, é descentralizado, cada indivíduo com a sua propriedade troca voluntariamente, e esse sistema consegue produzir mais riqueza para todas as pessoas envolvidas, sem precisar tirar a riqueza de ninguém. Onde antes a humanidade estava na miséria, quando a humanidade estava na selva, ela gradualmente vai acumulando riqueza até nós chegarmos no dia de hoje, onde uma pessoa pobre tem mais qualidade de vida do que um rei da Idade Média. Então, uma quantidade absurda de conhecimentos que ninguém pode acumular, possivelmente, o conhecimento do que eu quero consumir, do que vale mais para mim agora, e daqui a 5 minutos isso pode mudar, outra coisa já pode valer mais, de cada uma de milhões de pessoas, que ninguém possivelmente poderia saber tudo que cada pessoa quer, o valor que cada pessoa dá para cada coisa, mas através das trocas, através do dinheiro e através do sistema de preços no livre mercado, as pessoas podem receber uma informação de quanto valor é dado àquele bem ou àquele produto, e através dessa informação, o empresário, o produtor, pode saber se o que ele está produzindo vale mais do que o custo. E no socialismo, isso é impossível. Um líder socialista que controla os preços nunca vai poder saber se o que ele está produzindo vale mais ou menos do que o custo. Então ele vai acabar produzindo algo que não era o que a população ou a demanda de mercado iria desejar. Então ele produz uma coisa indesejada, ele gasta recursos com coisas que as pessoas não querem consumir. Ele impede a concorrência, ele impede a seleção natural. Existe uma semelhança muito grande entre o livre mercado e a evolução darwiniana. No livre mercado, são selecionados aqueles produtos e serviços que conseguem trazer uma maior qualidade com um menor custo. Porque para lucrar, você precisa de qualidade para que o consumidor queira consumir o seu produto e, ao mesmo tempo, você precisa economizar os seus custos, porque se o custo for muito alto, você não consegue lucrar. Então perceba que o sistema de preços gera uma seleção natural daqueles que conseguem produzir mais com menor custo. No socialismo, isso tudo não existe. Você não pode saber se você está produzindo valor ou não. Você não tem possivelmente como ter a menor sombra de ideia se você está produzindo valor no socialismo, nos preços controlados, onde as pessoas não podem escolher quais os preços que elas vão dar aos seus produtos. Então, quando um líder socialista impede as pessoas de definirem os seus próprios preços para os seus próprios produtos, eles impedem essas pessoas de lucrar. Então, imagina na Venezuela, os supermercados estão vazios. Vamos entender por que os supermercados
Na Venezuela estão vazios e falta papel higiênico, o McDonald's não tem batata frita, ele usou aipim no lugar da batata, não tem pão, não tem farinha de trigo, não tem gasolina. Vamos entender por que isso acontece. Se eu, para produzir 1 quilo de arroz, gasto, sei lá, R$3, para lucrar eu preciso vender isso por R$4. Vamos dizer que um supermercado compre aquilo por R$3 e tem que vender por R$4, e o produtor de arroz gastou R$2 e teve que vender por R$3. Aí o Nicolás Maduro vai lá e fala, não, tem que ser R$2 o quilo de arroz. Então o produtor não pode lucrar, e o vendedor lá no mercado não pode lucrar. Ele tem que vender de graça. Mas ele tem uma série de gastos para poder fazer aquilo. Para produzir o arroz, existem gastos. Para manter o supermercado funcionando, existem uma série de gastos. Pessoas contratadas, gastos de energia e custo de oportunidade de outras coisas que você poderia estar fazendo com aqueles mesmos recursos que você está gastando para poder vender os produtos. Então, para que o empresário queira investir os seus meios de produção para produzir aquele exato produto, é porque ele acha que aquilo é o uso daqueles recursos que vai trazer maior valor, enquanto que ele poderia estar fazendo outros usos. Então, como é que ele vai saber qual uso traz mais valor? É o lucro que diz isso para ele. Aquele uso de determinados recursos que traz mais lucro é exatamente o uso que está trazendo mais valor daqueles recursos. Então, no socialismo, você tem uma série de recursos, você tem uma fábrica. O que eu vou fabricar nessa fábrica? O socialista não tem a menor sombra de ideia. Ele só pode chutar. Ele chuta, fabrica cadeiras, fabrica lustres. Agora, no capitalismo, dentro do sistema de preços do livre mercado, aquilo que traz mais lucro é exatamente aquilo que produz mais valor e aquilo que vai atender maior número de pessoas, trazer felicidade para o maior número de pessoas que quer consumir aquele produto. Agora, quando o Nicolás Maduro vai lá e congela os preços, isso significa que o empresário não lucra mais vendendo aquele produto, então ele não faz a menor ideia mais de quem precisa de qual produto e ele não tem mais o menor incentivo para produzir, sendo que ele não lucra. Ele vai trabalhar de graça. Resultado, o único jeito de fazer ele continuar trabalhando é obrigando. E o Nicolás Maduro fez isso. Ele mandou a polícia invadir supermercados para obrigar o dono do supermercado a colocar os produtos na prateleira, mesmo que ele tenha prejuízo colocando aqueles produtos na prateleira. Só que mesmo que você consiga fazer as pessoas trabalharem e produzirem à força, sob a mira de um fuzil, mesmo assim essas pessoas não vão saber o que elas têm que produzir. Como é que você vai saber se é melhor vender arroz, se é melhor vender feijão, se é melhor vender iogurte, se é melhor vender chocolate? Você não tem como saber, porque o que te dizia o que vale a pena ser vendido, como alocar os seus recursos escassos de uma forma que traga valor, o que dizia isso para as pessoas, o que dava essa informação para as pessoas, era o lucro, eram os preços. Aquilo que traz o maior lucro é o que vai trazer o maior valor acima do custo que você teve para produzir. Então é assim que os países socialistas caem em miséria, em fome, porque não tem como saber o que produzir, não existe incentivo para produzir, existe uma escuridão total, não existe nenhuma informação de como produzir valor e as pessoas têm que chutar quando elas realmente trabalham sob a mira de um fuzil, para não ganhar nada com isso. Sem lucro você não é recompensado por produzir valor. Você produz ou não produz, o governo vai te dar a mesma coisa. Ele tem que dar uma coisa para todo mundo, porque ele decidiu que tem que ser assim. Então, a pessoa não vai tentar produzir valor, e mesmo que ela tente, ela não sabe como produzir valor sem o sistema de preços. É o sistema de preços que informa o produtor do que produz valor. Resultado, pobreza generalizada, fome generalizada. Na União Soviética não se produzia a comida necessária para as pessoas sobreviverem. Praticamente a Ucrânia inteira morreu de fome, enquanto o governo estava produzindo outras coisas que eram totalmente inúteis, porque ele não sabia quanta comida as pessoas queriam, quais produtos as pessoas precisavam, que eram mais importantes naquele momento, e nem havia qualquer incentivo para fazer com qualidade o que você estava fazendo, porque quando uma empresa no livre mercado produz algo de péssima qualidade, ela perde reputação,
ela perde os clientes, ela vai à falência, ou seja, existe uma seleção natural. Se você não oferece valor no mercado, você é destruído. A seleção natural é assim, ela é cruel, ela destrói os fracos para que ela possa preservar os mais fortes. E nesse caso, os mais fortes estão trazendo riqueza, estão trazendo comida, estão trazendo vida, porque as pessoas precisam sobreviver, precisam sustentar seus filhos. Então, o contrário disso é morte. Quando você não recompensa mais a criação de valor, quando você não tem mais informação de como gerar valor e nem incentivo, o resultado é exatamente o que a gente vê no socialismo: morte. É por isso que existe morte em massa no socialismo, além, é claro, de quando o governo mata as pessoas, literalmente fuzilando as pessoas, que também acontece, mas o número de mortes em grande parte é porque não existe recursos suficientes para as pessoas sobreviverem. Para comer, as pessoas precisam ter dinheiro para comprar essa comida no mercado ou produzir elas mesmas. Quando não se gera riqueza no mercado, as pessoas morrem de fome e as pessoas não têm condições de criar filhos. Também deixam de nascer pessoas. Além de morrerem, também deixam de nascer pelas pessoas não terem condições de criar essas pessoas. Então é assim que o controle de preços gera miséria. Controle de preços é um dos maiores crimes que se pode cometer. Os preços precisam ser livres, decididos livremente com base na propriedade privada, porque eles são uma troca de informações entre as pessoas que dizem como as pessoas podem produzir valor e ser recompensadas por produzir valor através do lucro. Então as pessoas querendo lucrar com seu trabalho, recebendo salário, comprando um produto que vai trazer felicidade para ela e produzindo produtos que vão trazer felicidade para as outras pessoas. As pessoas lucram fazendo isso porque elas estão criando mais valor, elas estão satisfazendo o desejo de todas as pessoas e assim elas lucram. Isso só é possível através da troca de informações, de um sistema de preços decidido de uma forma descentralizada pelos desejos e pelo valor que cada indivíduo dá aos bens de mercado, gerando assim uma ordem espontânea que jamais pode ser produzida por um órgão central, assim como muitas ordens espontâneas que existem no nosso mundo que não poderiam ser produzidas por um órgão central. Por exemplo, a evolução e até mesmo o próprio funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro não possui um órgão central controlando tudo o que acontece. Os neurônios funcionam de uma forma descentralizada, mas as relações entre os neurônios acabam gerando um funcionamento que não poderia ser produzido por um órgão central, porque precisa haver uma distribuição de conhecimento e de informação. E é o sistema de preços que faz com que a informação de como gerar valor seja distribuída, esteja disponível de uma forma geral para os produtores e para todas as pessoas que participam do livre mercado. E, portanto, é isso que produz riqueza, é isso que tira a nossa espécie da miséria. É um sistema de preços baseado na propriedade privada. Nós temos riqueza hoje porque esse sistema de preços existe, ele sofre interferência do Estado, essa interferência atrapalha a produção de riqueza, mas mesmo assim isso existe até um certo ponto. E foi assim que a humanidade saiu da miséria e chegou ao ponto que nós estamos hoje, e tomara que continue evoluindo, e tomara que um Estado totalitário não destrua tudo que nós temos, como destruíram nos países socialistas. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. Inscreva-se no canal, aprenda mais na minha playlist de economia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.